Honre o seu chamado. E somente depois que uma pessoa entende e atende o chamado, ele passa a ter uma vida plena na presença de Deus. O que é plena, pastor? É uma vida completa. Será que é apenas quando eu cumpro o meu chamado, quando eu faço o que eu nasci para fazer, quando eu faço o que Deus me chamou para fazer? Será que realmente isto vai trazer benefício para a família, para o trabalho, para a igreja, para as células? Se nós perguntássemos isso a Jonas, ele diria: gente, olha só, um dia eu negligenciei o meu chamado, e eu quase afundei um barco por conta disso. Eu quase pus em risco uma embarcação inteira. Então é muito sério, irmão, que vai ser ministrado nessa noite. Se nós perguntássemos para o Moisés: Moisés, será que isso é verdade mesmo? Moisés diria: olha, gente, eu tentei liderar do meu jeito, tentei cumprir o meu chamado do meu jeito e tive que entrar numa rota de fuga, fugir para Midian, e eu atrasei a minha vida por 40 anos, e quando Deus me encontrou, 40 anos depois, Ele mandou eu colocar a mão em cima do meu coração, e quando eu tirei, a mão estava leprosa. Por conta da negligência, irmão, que muitas pessoas estão tendo quanto ao seu chamado. Muitas pessoas na nossa geração têm ficado com suas mãos leprosas, e tudo que coloca a mão fecha, tudo que coloca a mão não prospera. Abre uma empresa, não prospera. O ímpio vai lá, coloca e prospera. Por quê? É uma questão de guerra de altares. É que o ímpio está sendo mais fiel ao seu Senhor do que às vezes o cristão, o crente. Se nós perguntássemos por Pedro: Pedro, será que isso é verdade mesmo? Pedro diz: gente, nem te conto. Miga sua louca, você não tem noção do que aconteceu. Quando eu resolvi jogar o meu apostolado de lado e resolvi voltar para o meu plano B, para a pesca, eu pesquei a noite inteira, mas não peguei uma cola de peixe. Então tem muita gente, como disse a pastora, correndo atrás do vento, irmão, correndo atrás da bênção. Se nós perguntássemos para o Paulo: será que isso é verdade? O Paulo disse: rapaz, não tens noção, olha lá o que eu escrevi, porque se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação. Irmão, não é um pedido, o chamado não é um pedido, é uma imposição de um Senhor para aqueles que se submetem ao seu senhorio. Dito isso, eu quero te convidar a ler Marcos capítulo 3, versículo 13. Eu gosto do evangelho de Marcos, porque Marcos apresenta Jesus como servo, como alguém que cumpriu o seu chamado. Esse capítulo 3 mostra Jesus curando uma pessoa que tinha uma mão atrofiada, uma mão paralítica, uma mão paralisada no templo. Por conta disso foi perseguido. Nesse mesmo capítulo 3 mostra Jesus ministrando numa casa e alguém dizendo: Senhor, tua família está lá fora. Ele disse: não, gente, a minha família está aqui dentro. Não, Senhor, você não entendeu, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele disse: não, você que não entendeu a resposta. Minha mãe e meus irmãos não se limita ao meu contexto biológico. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus nunca colocou sua família biológica acima da sua família espiritual, mas também nunca negligenciou a sua família biológica em detrimento do ativismo com a sua família espiritual. Jesus, ele era equilibrista, irmão, ele era perfeito. O diabo é extremista, Deus é equilibrista. Então está tudo nesse capítulo 3 de Marcos. Mas o versículo de número 13 diz assim: e subiu a um monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Versículo 14 diz: e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que estivessem poder de curar os enfermos, e autoridade para expulsar os demônios. Por favor, estenda a sua mão para cá, porque nesse momento eu entrarei em guerra espiritual. Você que é pregador, você sabe o que eu estou falando. Então me abençoe. Eu só vou começar a pregar depois que eu ouvir o som da sua voz orando por mim.
Senhor, nós te agradecemos por esta noite tão especial. Te louvo, Pai. Celebro ao Senhor por ter morrido por nós, por ter nos salvado. Ah, Senhor, somos tão insignificantes. Senhor, nós somos tão vulneráveis, improváveis, mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso conosco. Senhor, obrigado por ter trazido os teus filhos a esta casa. Há tantas casas melhores que esta, com tantos pastores melhores que eu, mas aprove ao Senhor trazê-los aqui de maneira intencional. Senhor, quebranta meu coração. Não permita que eu venha vomitar a minha alma e legislar em causa própria, mas que eu pregue o teu evangelho de maneira genuína, de maneira expositiva, e que os teus filhos nessa noite sejam tocados pelo teu Espírito. Senhor, se não for o teu Espírito, a minha pregação só passará em informação. Libera sobre mim uma unção, porque uma pregação sem unção é só informação. Assim como louvor sem unção é só canção. Espírito Santo, abre os céus sobre nós nessa noite. Que nesses 40 minutos o Senhor venha fazer algo de maneira extraordinária, alinhando nossos corações, quebrantando o nosso espírito. Nós nos colocamos a teu serviço agora. Fala conosco, fala com a tua igreja, como o Senhor já tem falado ao meu coração, por intermédio desse texto, desta porção bíblica. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, querido, honra o seu chamado. Pastor, o que é honra? Honra não é aquilo que você realiza, é aquilo que você prioriza. A honra, ela precisa ir além da prédica, ela precisa entrar no contexto da prática. E a primeira maneira de honrar o meu chamado é entender alguns desafios desse chamado, e nós temos 3 desafios: descobrir, nutrir e cumprir. Descobrir, então, nos dá a impressão que muitas vezes o nosso chamado fica encoberto pelos nossos medos, pelos nossos traumas, pelos nossos bloqueios, pelas nossas experiências negativas, encoberto pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pela nossa carnalidade. Paulo, descrevendo a radiografia da nossa geração, disse que nessa época os homens seriam amantes de si mesmo, e nada mais prejudica um chamado que o egoísmo, irmão. Então, em primeiro lugar, descobrir. Quanto antes nós descobrirmos o nosso chamado, mais sentido terá a nossa vida. Existem muitas pessoas que estão tendo uma vida sem sentido. Por conta disso, se sentem sozinhas em meio à multidão. Vão na rave, vão na balada, vêm na igreja, e ainda assim aquele sentimento de solidão e de isolamento perdura. Existem pessoas que mesmo tendo tudo, têm a sensação de que nada tem. Nada preenche, nada é suficiente, nada faz feliz. Tudo isso porque não só não entendeu, como também não atendeu o seu chamado. Então todos os salvos têm o seu chamado descoberto e revelado em Mateus capítulo 28 e versículo 19, que diz: ide fazer discípulos. Todos nós temos o chamado, o dever, a obrigação de fazermos discípulos. De quem, Jesus? De quem, pastor? De Jesus? Não, seus discípulos. Paulo disse: sede meus discípulos, como eu sou discípulo de Cristo. Não tem como uma pessoa ser discípula de quem ela não vê. A Bíblia diz que os justos verão a Deus, os limpos verão a Deus. Quem tem o coração limpo verá a Deus. E nós que temos o coração limpo, que estamos vendo a Deus, temos o dever de discipular aqueles que estão com o coração sujo e não estão conseguindo ver a Deus. E o único Jesus que eles conseguem ver é aquele que se manifesta através da sua vida. Quem mais está me entendendo, diga eu. Depois você precisa nutrir o seu chamado, você precisa alimentar esse chamado. Quando Jesus curou a filha de Jairo, ele chamou Jairo e disse: agora alimenta essa criança. Por quê? Porque não basta Jesus fazer um milagre na nossa vida, nós precisamos alimentar esse milagre, porque tudo aquilo que nós não alimentamos se desnutre e morre. Então nós precisamos investir, nós precisamos nutrir, para que possamos ter resultado. Nosso chamado
é do tamanho do nosso investimento. Por isso Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, ele disse: olha gente, de boa vontade eu me gastarei, e também gastarei pelas vossas almas, ainda que sendo menos amado, vos ame cada vez mais. Olha que pessoa bem resolvida, uma pessoa que tem maturidade, irmão, ela se move no seu chamado na plataforma de um coração blindado. Por quê? Porque aquilo que faz é porque ela é, e não porque ela teve resposta ao reconhecimento. E por último é cumprir, porque quanto melhor nós concluirmos o nosso chamado, mais recompensa nós teremos. Ei, a recompensa não vem para aqueles que desistem no começo, na metade. A recompensa não vem para aqueles que começam empolgado e no primeiro desafio, marasmo ou rotina, abandonam. Quando sai a emoção, quando sai aquele deslumbre. Então, irmãos, o nosso chamado, ele é do tamanho da nossa vida. Então, diga comigo, o meu chamado, não, só quem almoçou, diga, o meu chamado precisa ter cumprimento e comprimento. Precisa ser extensivo, precisa ser vitalício. Crente não se aposenta do seu chamado, irmão. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse com 100 anos de idade. Mas alguns dizem, como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, pastor, mas eu combati o bom combate, eu acabei a corrida ou a carreira, e eu guardei a fé. Então eu estou esperando aí chegar nos 60 para me aposentar, comprar um mulinete, e aí viver a obra, porque, como disse o irmão essa semana que me entregou a liderança social, eu já dei minha parcela de contribuição. Queridos, nós precisamos entender algumas coisas sobre o chamado, porque senão nós continuaremos atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa profissão, na nossa empresa, na nossa família, na nossa cidade. Nós vamos atrapalhar ou continuar atrapalhando, e aí não entendemos o porquê que trabalhamos tanto e produzimos tão pouco. Quando Paulo falou isso, irmão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo não era um jovem, ele tinha 70 anos de idade. Quando ele escreve esta segunda epístola pastoral a Timóteo, ele estava preso em Roma, ou seja, ele disse, agora eu só estou esperando a decapitação aqui na prisão. Um pastor me disse que ele visitou essa prisão marmetina, lá em Roma, onde Paulo estava preso. E ele disse que lá tem um documento escrito assim: aqui passou um réu, um preso chamado Saulo de Tarso, que se negou a dizer que César era Senhor, e declarou que só Jesus é o Senhor, e por conta disso ele perdeu a sua cabeça. Mas o que me chamou a atenção não foi só isso. Esse pastor também disse que lá nesta mesma prisão tem um outro documento dizendo: aqui também passou o centurião fulano, o pretoriano ciclano, e os soldados, e a lista imensa, que por influência de Paulo na prisão também negaram que César era Senhor, também negaram culto ao imperador e declararam culto somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Então chamado tem a ver com subir de nível. Diga para alguém do lado aí, excelência. Você precisa ter excelência em tudo aquilo que você faz para Deus. Em Efésios 4:1 está escrito: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, o meu chamado determina meu modus vivendi. O meu chamado determina a minha maneira de viver. É Ele quem determina. Chamado não é uma escala para um culto na igreja. Chamado é um estilo de vida. E a Bíblia diz então que Jesus, ele subindo no monte, começou a chamar então os discípulos para ter ali o seu time apostólico. Começou a chamar cada um, entendendo a limitação e o defeito de cada um. Jesus, quando chamou Judas, eu acho que alguém cutucou no meio da multidão e disse: eu fui o patrão desse rapaz, ele tocou teclado lá na minha empresa,
foi colocado para a rua por justa causa, ele tem um problema sério com dinheiro. Se Jesus fosse Deus, ele saberia quem é Judas e não o chamaria para ser apóstolo. Quando Jesus chama Pedro, alguém pensa, o Pedro não é sanguíneo, ele é hemorrágico. O Pedro, ele é TDAH na veia, ele tem tudo que é de ruim, ele tem TOD, ele tem quick. O Pedro tem tudo, gente, que é de ruim. E aí, ele não só escolheu o Pedro, mas ele colocou o Pedro como uma das colunas da igreja, segundo o que está lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 9. E ele não só escolheu Pedro, mas o nome Pedro é o nome mais citado de todos os 12 apóstolos. Quando você lê as 4 listas apostólicas que mostram o nome dos apóstolos, qual é o primeiro nome que aparece? O do Pedro. Em Mateus capítulo 10, em Marcos capítulo 3, em Lucas capítulo 6 e em Atos capítulo 1, primeiro nome que aparece, o do Pedro. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo, irmãos, que Deus não vai usar só quem é interessante, Deus vai usar quem está interessado. Deixa eu perguntar nessa noite, você está interessado no projeto de Deus? Você está interessado no reino de Deus? Ele vai incluir você no seu chamado. Fique preparado, irmão, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim, subir de nível. Não tem como ver no chamado querendo viver uma vida comum. Então, se você quer fazer o que todo mundo faz, não aceite esse chamado. Se você quer ser um crente comum, irmão, se você quer ser um crente sem compromisso, se você quer ser dono do seu nariz, se você quer ser dono do seu tempo, se você quer fazer aquilo que você quer fazer, sem dar satisfação, sem prestar conta com ninguém, não aceite esse chamado. Continue do jeito que você está. Talvez você só vai se salvar, talvez. Segundo lugar, chamado tem a ver com escolha dele. Então, não foi eu quem me escolhi, não é você quem se escolheu, foi ele quem escolheu você. Ele é soberano. Entendendo quem que nos chamou, que nós iremos interagir com esse chamado. Se você ainda não entendeu quem chamou você, você vai estar sempre vivendo uma crisezinha ministerial. Você vai estar sempre vivendo de ciclo. Fica um pouquinho aqui e larga. Trabalha um pouquinho e larga. Sempre querendo fazer do seu jeitinho. Então, querido, nós precisamos entender que existem 3 tipos de pessoas que lidam com o seu chamado, que é o negligente, o ressurgente e o diligente. O negligente é aquela pessoa que se nega a fazer. Quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, Jesus escreveu para aquela igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa no seu princípio, porque foi fundada pelo apóstolo Paulo, a única igreja que recebeu 2 cartas de 2 apóstolos diferentes, de João e de Paulo. Esta igreja, no capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, Jesus falou para ela: tenho porém contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Aí olha o que ele fala no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta. Ao que, pastor? Ao primeiro amor? Não, irmão, às primeiras obras. Não é voltar ao primeiro amor. E eu falei aqui de manhã que eu não estou mais no meu primeiro amor com a minha esposa. Aquele amor que quando eu ia tomar água lá no colégio do Arto Feliz, e eu via ela, irmão, meu coração disparava. Hoje eu não sinto mais isso, meu coração mais não dispara não. Ele só dispara de vez em quando, depois que ela sai do banheiro eu entro. Aí às vezes dá uma disparada no coração. Será que você me entende? Meu coração não dispara mais porque eu vejo ela acordar todos os dias, não com um hálito assim legal. E também não vejo assim ela acordar bem penteadinha não. Ela acorda parecendo o Rei Leão de vez em quando. Só que a Bíblia não diz que eu tenho que voltar ao primeiro amor, porque aquele primeiro amor de moleque, que ao mesmo tempo que amava intensamente, trocava ela por outra mais feia, só porque era diferente, esse amor morreu. Mas o que perdurou, irmão, é um amor de maturidade. É um amor que faz com que eu volte às primeiras obras, ou seja, as primeiras coisas que eu fazia, ou seja, eu tenho aquele mesmo respeito que eu tinha por ela, aquela mesma admiração que eu tinha por ela, e aquele mesmo sentimento de gratidão por ela. O negligente é aquele que se nega a fazer. O ressurgente é aquele que tem resistência para começar a fazer, mas depois faz.
E eu até prefiro lidar com gente que no começo não faz até entender que deve fazer, do que aquele afoito que tudo faz e tudo larga com a mesma velocidade. Com relação ao ressurgente, a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 28 e 29, que um homem tinha 2 filhos, e ele chegou e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele disse: não pai, não estou afim não. Mas depois ele foi. O ressurgente é aquela pessoa que no começo não vai, faz birrinha, faz corpinho mole, e Deus sabe como trabalhar nele e como fazê-lo decidir a mudar de ideia. Às vezes Deus coloca assim um laudo médico na vida dele. Às vezes Deus leva ele assim para um lugar todo branquinho, onde ele recebe uma visita de 30 em 30 minutos com um comprimidinho na boca. E aí lá ele toma decisões. Existem pessoas que só entenderam o seu chamado dentro de um presídio. Existem pessoas que só entenderam o seu chamado quando a sua empresa faliu, quando perdeu os seus filhos, quando o seu casamento ruiu. É o ressurgente, o resistente, aquele que é inteligente e diligente para tudo, menos para as coisas de Deus. E por último é o diligente, que é aquele que faz na hora que precisa ser feito. Faz não porque gosta de fazer ou porque sabe que sabe fazer, mas ele faz porque ele precisa fazer. Diga comigo: o meu chamado. Diga, quem vai jantar, diga: o meu chamado é do tamanho da necessidade que eu vejo. Lembra do slogan da Nike? Just do it. Simplesmente faça. Só faça. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Você é a resposta de Deus na empresa onde Deus colocou você. Eu sou a resposta de Deus para Alta Citar, o lugar onde eu moro. Eu sou a resposta de Deus para aquele lugar. Eu sou pastor lá. Não vejo a hora de chegar amanhã 8 horas da noite, porque já teve um vizinho que diz: me chama segunda-feira que eu quero ir na tua célula. Foi para isso que Deus me levou lá. Vamos falar do diligente? A Bíblia diz então no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 20, que então eles, ou seja, Pedro e André, ao ouvirem o seu chamado, a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Tem gente que pensa que para ser um líder de célula, irmão, tem que estar 10 anos, 20 na igreja. Não precisa. Aquela mulher samaritana em João capítulo 4, a Bíblia diz que com meia hora de conversa com Jesus, ela largou o seu templo e imediatamente foi até a cidade e disse: gente, eu encontrei um homem lá. Pensaram: mais um? E ela disse: não, só que esse não é um moleque que vai abusar das minhas carências sexuais. É um homem que vai mudar a minha sexualidade, vai mudar a minha história. É um profeta de Deus que vai fazer algo poderoso na minha vida. Terceiro lugar, chamado tem a ver com o nome que carregamos. Por isso a Bíblia diz que Jesus os nomeou 12, ou seja, deu-lhes o nome, o título de apóstolo. Apóstolo no grego é enviado. Se eu entender o nome que eu recebi, ou seja, a minha identidade ministerial, irei usar este nome para o cumprimento do meu chamado, que é abençoar pessoas. O seu chamado é abençoar pessoas. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus disse para Abraão: engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Diga comigo o meu nome. Não todos que aqui estão, diga o meu nome. É porta e ponte que acessam lugares e pessoas que necessitam daquilo que eu carrego. Esses dias me perguntaram: pastor, se tu ficasse famoso como escritor, né? Tenho 8 livros lançados, escrevi mais um em janeiro, agora comecei outro, fazer um devocional essa semana. E há uma possibilidade, irmãos, de uma hora para outra, alguma coisa acontecer, há uma possibilidade. Mas se nada acontecer, também estou bem resolvido e muito feliz. Mas há uma possibilidade de repente a pessoa começar a ficar com seu nome conhecido, começar a ficar famosa no Brasil inteiro e no mundo. O que fazer com isso? Servir pessoas, salvar pessoas, ajudar pessoas. É para isso, irmão.
Você precisa tomar cuidado com o nome que você carrega. Jesus os nomeou. Você precisa tomar cuidado com esse nome cristão. Que as suas fotos lá no Instagram combinem com esse título. Eu falei de manhã que eu tenho muito medo do nome pastor. Esse nome faz com que muitas vezes eu viva temendo, tremendo e quase morrendo. Porque eu sei o peso da responsabilidade que há sobre os meus ombros. O nome líder tem muito valor, tem muito peso, tem muita relevância. O nome crente, irmão, tem muito peso. Esse nome precisa validar o nosso chamado. Quarto lugar, o chamado tem a ver com intimidade, porque a Bíblia diz que Jesus os chamou para que estivessem com Ele. Chamado não tem a ver com algo que eu vou fazer para os outros, tem a ver primeiro com quem eu vou me tornar para Ele. Sabe por que você tem tanta facilidade de abandonar pessoas? Porque você não tem tido intimidade com Ele. Quanto mais você tem intimidade com Jesus, mesmo percebendo que as pessoas estão cada vez pior, mesmo você percebendo que as pessoas estão cada vez mais ingratas, isso não vai alterar o seu coração, isso não vai mudar a sua mente, isso não vai abalar suas emoções. Porque em primeiro lugar o chamado, irmão, é para estar com Ele. Um líder de célula que vai para uma célula sem ter passado alguns minutos com Ele, não tem muito o que oferecer na sua célula. Um pastor que sobe para o altar sem ter passado algumas horas naquele dia com Ele, não tem muita coisa para oferecer nesse altar. Ele fica negociando a mensagem, ele fica com medinho de desagradar A e B, então ele quer agradar gregos e troianos, irmão. Mas um pastor que antes de vir e falar de Deus para você, falou de você para Deus, é um pastor, é um pregador que sobe com autoridade, pregando aquilo que você precisa ouvir, para alinhar o seu coração e levar você de volta para o seu chamado. Aleluia, aleluia. Chamado não é validado no palco da vaidade, e sim no altar da intimidade. Isaías capítulo 49, versículo 2, o profeta falou que ele era uma flecha afiada na aljava de Deus. Pastor, o que é aljava? É aquele saquinho que o arqueiro traz nas suas costas, é o lugar onde ele deixa a flecha escondida por um tempo. Ah, mas eu já estou afiado, eu quero ir para o arco. Você vai ficar escondido na aljava. Você falou nessa noite que todo escolhido não tem escolha. Deixa eu falar outra coisa para você. Todo escolhido passa pela fase do escondido. Então não se incomode com essa invisibilidade. Não fica forçando o porte, não fica exigindo reconhecimento e oportunidades. Deus sempre achou quem estava escondido. A Bíblia diz: eu achei a Davi. Dá a impressão que Deus estava procurando um homem segundo o seu coração. Então só se prepare, irmão. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Diga para alguém do lado: e você é uma flecha na aljava de Deus. Você vai passar assim uma fase do escondido, do anonimato. Deus está lapidando você, Deus está moldando você, Deus está amadurecendo você, Deus está trabalhando no seu coração. Mas Deus vai colocar você no arco dele, amém? Diga assim: agora eu vou para frente. Não, você não vai. Ele vai botar você no arco e você não tem essa impressão que parece que você está, mas eu queria tanto avançar. É porque antes de você acessar o alvo de Deus, você precisa ser colocado no coração dele. Você precisa ser colocado no coração dele. Sabe por quê? Esta geração está precisando de crente que tenha o coração de Jesus. Esta geração, a minha esposa precisa ser casada com um homem que tenha o coração de Jesus. Porque se eu ter o coração de Jesus, eu não vou machucar o coração dela. Se eu ter o coração de Jesus, eu não vou decepcionar o coração dos meus liderados. Se eu ter o coração de Jesus, eu não vou frustrar a sua expectativa em mim. Você pode dizer amém?
Chamado tem a ver com obediência à ordem de pregar. Pastor, mas entenda, eu não tenho o dom de pregar. Eu só tenho o dom de falar, mas de pregar não, pastor, não sei pregar. É o dilema dos líderes de célula. Pastor, manda o esboço. Quando é que o senhor vai mandar o esboço? Manda esse esboço. Você não tem dificuldade de falar em público, porque você não fala sozinho, fala. Se fala, eu vou te indicar um psiquiatra. Tem um aqui, irmão, tem um aqui que fala. É o Luciano do Louro, ele fala sozinho. Às vezes eu estou pregando, ele está olhando para ele, de repente ele olha para o lado assim, ó. Mas eu entendo. Você não tem dificuldade de falar em público, a sua dificuldade é falhar em público. E o seu medo de falhar em público é porque você não domina o assunto. Começa a dominar o assunto. Esse ano, se você ler 15 minutos de Bíblia por dia, você lê ela inteira num ano. Deus chamou você para pregar, irmão. Amém? E isso é uma obrigação sua. Paulo disse, foi-me imposta essa obrigação. Não é opção. E eu não estou dizendo para você pregar aqui em cima, eu não estou dizendo para você pregar mensagens positivas, eu não estou dizendo para você pregar uma mensagem com vários versículos decorados. Eu só estou dizendo para você obedecer o que Jesus falou em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quantos querem unção de Deus aqui? Quantos querem unção de Deus aqui? Uns são, outros não. Quantos querem unção de Deus aqui? Quer? Para quê? Fala para mim, para que você acha que era a unção de Deus? Ah, pastor, se eu tiver a unção de Deus, eu vou. Bom, gostoso. Eu quando eu fico bem, eu dou uns Hadug, sem problema. Sou pentecostal raiz, irmão. Se você não gosta, cuide da sua vida. Eu quero dançar na presença dele, eu quero fazer para ele mais do que eu fazia para o capeta. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 61 e versículo 1. E Jesus, ele corrobora esse texto, sempre quis falar isso, corrobora esse texto. Eu acho que é em Lucas capítulo 4, que Jesus corrobora o texto dizendo assim, ó, citando Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, vírgula no hebraico quer dizer, vírgula, Ele me ungiu para pregar. Você quer unção? Diminuiu, só 90%. Deixa eu inverter para você. O dia que Ele liberar a unção sobre a sua vida, você não vai ficar de boca fechada nunca mais. Ninguém vai reclamar da vida nunca mais. Pastor, eu convido um monte de gente para vir na igreja, mas ninguém quer vir. Eu convido um monte de gente para ir na minha célula, mas ninguém quer vir. Deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você achar uma pessoa nessa cidade que não tem nenhum tipo de problema, a igreja e célula não serve para ela. Agora, você conhece alguém que não tem nenhum tipo de problema? Todas as pessoas têm um problema do tamanho da solução do Deus que você serve. Você só tem que abrir a sua boquinha com amor e compaixão e falar de Jesus para estas pessoas. 2 Timóteo 4:2 diz que pregues a palavra, instes, ou seja, insista, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Número 6, o chamado tem a ver com curar pessoas. É o que ele falou no versículo 15. E para que tivessem o poder de curar enfermidades. Todo cristão é um médico em potencial na terra. A igreja é um hospital, mas você é um enfermeiro. Esta geração está doente. Esta geração está picada pela serpente. Esta geração está contaminada pelo egoísmo. Esta geração está contaminada pelo oba-oba, irmão. Chegou um irmão para mim
faz uns dias e disse, eu senti falta dele em alguns cultos e mandei mensagem dizendo, daí irmão, não vi mais você num culto. Não pastor, eu estou indo lá numa outra igreja, porque os meus filhos foram lá e gostaram. Os filhos dele têm esse tamanho aqui. Os meus filhos foram lá, como se ele não tivesse levado. E lá eles gostaram porque tem playground. Eu digo, bom, legal demais. Antigamente o critério que se usava para levar as crianças para uma igreja era para ensinar as crianças no caminho que deve andar. Agora o critério que está sendo usado é a igreja virar um parque de diversão, para trazer entretenimento para as crianças. Não é para isso que serve a igreja. A igreja na terra existe para trazer cura para uma geração doente. A igreja na terra existe para alinhar o coração dos pais aos filhos. A igreja na terra existe para ensinar o homem a parar de ser moleque e se tornar um marido, um pai de verdade, que mostra para os seus filhos, a sua casa, o caminho a ser seguido. A igreja existe para ser uma agência socializadora e ensinar a gente a gostar de gente, a caminhar com gente. A igreja existe na face da terra para converter o coração das pessoas, porque não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias de propósito, buscando a igreja apenas como lugar de desencargo de consciência. Não, a Bíblia diz, se não vos converterdes, todos de igual modo perecereis. Todos precisam passar pelo sangue do Cordeiro, converter seu coração a Jesus, para que possam morar na eternidade. Eu fui comprar umas lixeirinhas essa semana, e um irmão disse para mim, pastor, eu passo toda a vida na frente da sua igreja e tal, e muito legal até. E eu disse, e aí, como é que tá? Ele disse, então, eu estou indo numa igreja. Aí eu disse, que bom, irmão. Ele disse, na verdade eu não vou, é a mulher que leva. Eu peço para Jesus não deixar eu ouvir isso, de verdade. E ele disse, na verdade eu não vou, é a minha mulher que me leva. Eu disse, exatamente. Primeiro eu pedi o desconto, depois eu falei. Você já está esperando o que vai vir daí, né, irmão? Eu disse para ele, para a igreja a tua mulher consegue te levar, mas para o céu ela não consegue. E se você não está indo para o céu, porque você não quer, para o inferno depois você vai mesmo não querendo, irmão. Ele olhou para mim e disse, obrigado, passou por essa palavra. Eu disse, não mente, está doido de raiva. Não é mais tempo de brincadeirinha, irmão. Não tenho mais idade para isso. A minha barba branqueou, meu cabelo caiu, e a igreja precisa voltar a ser profeta na terra, profetiza na terra. A igreja precisa continuar em amor, de maneira leve, mas com autoridade de Deus, porque muitas pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Porque a igreja, ao invés de estar ensinando os membros a serem sal da terra, está ensinando eles a serem o açúcar do mundo. Nós temos uma palavra de cura. Pastor, como é que acontece cura? Alguém me chamou e disse essa semana, pastor, vamos fazer um culto de cura, cura e libertação, vamos fazer um culto aí, na quarta-feira, culto forte. Meu amigo, é forte, que Deus irá fazer. Eu digo, irmã, não existe culto de cura. A Bíblia não limitou a cura a uma filinha com um monte de irmãzinha do fogo ao redor e a mãozinha na cabeça. Pastor, mas acontece desse jeito? É claro que sim, Jesus falou isso. Marcos capítulo 16, versículo 15, já falei. No versículo 18 diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ei, tem alguém doente aqui nessa noite, com algum tipo de doença, qualquer tipo de doença? Tem alguém? Não, levanta mais alto, segura. Levanta mais alto, por favor. Qualquer tipo de doença, segura a mão, tá? Segura a mão aí. Alguém aí, qualquer tipo de doença, segura a mão. Qualquer tipo de doença, segura a mão.
Qualquer tipo de doença, segura a mão. Aqui. Você que está do lado de alguém que está com a mão levantada, coloca a mão no ombro dessa pessoa. O Edinho aqui está sozinho. Alguém pode ir ali, pastor? Coloca a mão no ombro. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos. Diga assim, ó, bem alto, diga com autoridade: enfermidade, em nome de Jesus, eu te ordeno que deixe essa vida agora, porque este corpo é templo do Espírito Santo. Enfermidade, coloca agora a mochila nas costas e saia, porque o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura, em nome de Jesus. Amém. No dia que veio aquela senhorinha aqui, vestida igual a minha sogra, com uma saia estampada e uma camisa listada, aquela senhorinha, aquela que a gente não deu nada por ela, um menino mascando chiclete de 8 anos de idade, colocou a mão na minha vida e orou por mim, mascando chiclete. Chiclete ou chiclete? Chiclete. Orou por mim e disse: confere aí, pastor. E eu disse: não sinto mais nada. Eu disse: valeu. Alguém, a Paula disse que naquele mesma noite alguém orou por ela, ela recebeu uma cura da mão, que estava com problema na mão, né? Eu disse: quem foi a pessoa? Ela disse: fulano. Eu digo: certeza, foi mesmo a fulana, aquela que fazia 2 meses que não vinha na igreja. Não acredito. Jesus curou, pastor. Foi imediato. Fazia quanto tempo, Paula? 19 anos com problema. Naquela noite Deus curou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda continua curando, irmão. Eu creio que todas as pessoas que receberam a oração de cura nesta noite foram realmente curadas, vão testemunhar, porque Deus continua sendo o mesmo. Um dia eu orei por uma pessoa na minha célula, eu estava 3 dias de jejum, sem beber água, sem comer nada, coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu, ela era surda, chegou em casa e disse: ô gente, vocês são surdos? Abaixa a TV. Um dia me chamaram porque estava uma mulher grávida com uma hemorragia, e aquela mulher já havia perdido 4 bebês, e ela estava com muito medo, mandou chamar eu e a Márcia correndo. Eu não era pastor ainda, era novo convertido, eu não era nada, agora sou baterista, então eu não era pastor ainda. Quando nós chegamos, nós botamos o pé na porta, a hemorragia estancou na hora. Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com a unção que está na sua vida, tem a ver com o nome que você carrega. Jesus ainda faz milagres. Oh! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Enviou a sua palavra e os curou. Tiago no capítulo 5, versículo 15 diz: a oração da fé curará o enfermo. Quantos têm fé aqui, irmão? Não deixe o diabo roubar a sua fé, querido. Tudo que não é por fé é pecado. Se você não tem fé, você não vai conseguir dar seguimento em nada daquilo que você começa. Para encerrar a mensagem, chamado tem a ver com libertar pessoas. Você é um libertador, irmão. Não, você não entendeu, eu vou repetir: você é um libertador. Versículo 15: e expulsar os demônios. Demônios são espíritos desencarnados à procura de hospedeiros. Marcos 16 e 15, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. É no nome de Jesus. Jesus não disse que colocarão as mãos sobre os endemoniados e invocarão os demônios para que o demônio se manifeste e a pessoa seja liberta, porque isto é exorcismo. Pastor, como é que a gente expulsa do demônio? Agora sim, Mateus 8,16 diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou a capetada toda. A palavra de Deus é mais poderosa do que uma oração de exorcismo.
Não adianta você exorcizar uma pessoa e o capeta sair dela, e o capeta voltar para ela e ela se encontrar vazia de Deus, porque ele vai trazer mais 7, e o último estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. Lucas no capítulo 11 versículo 20 está escrito, Jesus disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Eu gosto de uma história que o Pedro me contou, que ele foi expulsar um demônio na nossa igreja, o capeta olhou para ele e disse assim: ó, tu... quem é tu? O capeta olhou para ele e disse: tu nem jejuou essa semana? E o Pedro olhou para o capeta e disse: o quê? O Pedro olhou para a encapetada e disse: para expulsar um demônio, pé de chinelo igual a ti, não precisa jejuar, em nome de Jesus, sai dela. E saiu, irmão. Você tem autoridade de Deus, Ele te deu autoridade. Autoridade é aquilo que você recebe de um autor. Não fica com medo de demônio, irmão. Não fique com medo da presença de demônio. Fique com medo da ausência de Deus. Onde Deus chega, irmão, o diabo tem que sair, querido. Você carrega uma autoridade dos céus. Se é para aplaudir, aplauda como crente. Aleluia! Já que você se empolgou, fique em pé enquanto a banda sobe. Enquanto a banda sobe, eu quero te convidar a colocar a sua mãozinha no seu coração, a fechar os seus olhos. Fecha seus olhos. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Sabe por que o diabo luta tanto contra você? Porque você tem um chamado. Ele simplesmente quer que você não seja mais aquela pessoa que você foi. Aliás, ele quer que você até se arrependa do quanto você se doou para Deus. Fecha seus olhos. Coloque a mão no coração e repita as minhas palavras. Diga: as minhas lutas. Toda a igreja, as minhas lutas espirituais são geradas por conta do meu chamado. Diga: o diabo só vai parar depois que eu parar com o meu chamado. Diga: eu nasci para cumprir um chamado. Diga: eu preciso viver o meu chamado em tempo integral. Diga: Deus investirá em minha vida, na minha empresa, na minha igreja, na minha casa, por conta do meu chamado. Diga: o meu chamado transformará ambientes e pessoas. Diga: o meu chamado atrairá todas as coisas boas de Deus. Diga: porque Romanos capítulo 8 versículo 28 está escrito: e sabemos, diga: eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. Aleluia! Será que você pode pegar na mão do irmão que está ao seu lado? Toda essa angústia tem a ver com o seu chamado. Levante a mão desse irmão à altura. Levante a mão desse irmão à altura da sua orelha e comece a orar por ele agora. Diga: Senhor, desperta o chamado que há na vida do nosso irmão. Esse irmão, Senhor, foi chamado para ser profeta. Esse irmão foi chamado para ser pastor, para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser mestre, para ser um líder. Esse irmão tem um chamado lindo para servir pessoas, e ele está acomodado, ele está intimidado, ele está amedrontado. Pai, em nome de Jesus, começa agora a liberar uma unção poderosa sobre este lugar. A mesma unção que Jesus disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu. Começa a liberar esta unção agora, começa a liberar este poder agora, começa
Começa a liberar este fogo agora. Começa a liberar esta graça agora. Satanás, eu te dou 30 segundos para você deixar esta vida. Eu te dou 30 segundos para você deixar esta vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, sai, saia, saia. Demônio, dá um grito de derrota aí. Dá um grito de derrota, demônio. Saia, saia, saia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uralabashuri de Candeira Mandara Mahai.